Eu nunca imaginei que a pessoa me implorando por um rim também seria a mesma pessoa que me faria dizer a frase mais cruel que já saiu da minha boca em toda a minha vida. E quando aquelas palavras saíram, o grupo da família no WhatsApp ficou em silêncio na mesma hora. Como se alguém tivesse desligado a energia da casa inteira. Então a pergunta que ainda me tira o sono é esta: eu virei a vilã da minha própria família? Ou finalmente enfrentei alguém que achava que o meu corpo pertencia a ela? Meu nome é Nikki, tenho 27 anos e, até pouco tempo atrás, eu realmente acreditava que era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa pela família. O tipo de pessoa que abriria mão do conforto, do tempo, talvez até de uma parte do próprio corpo, se alguém que eu amasse realmente precisasse. E é exatamente por isso que tudo o que aconteceu ainda parece surreal. Há uns 6 meses, minha prima Tessa descobriu que os rins dela estavam falhando. Tessa tem 30 anos, 3 a mais do que eu. Crescendo, a gente não era exatamente unha e carne, mas era próxima o suficiente para que todo o Natal, todo o almoço de Páscoa e todo o aniversário de família significassem sentar na mesma mesa, dividir pavê e ouvir os adultos discutirem política e futebol como se o país dependesse daquilo. Quando veio o diagnóstico, a família inteira correu para o lado dela imediatamente. Visitas ao hospital, vaquinha, ligações em grupo cheias de choro, tudo. Os médicos disseram que ela precisava de um transplante de rim. Logo. Então a família inteira foi fazer testes de compatibilidade, um por um. Todo mundo foi saindo da lista. Tipo sanguíneo incompatível, problemas de saúde, compatibilidade ruim, até que sobrou uma pessoa só. Eu. Quando o médico me ligou para confirmar, eu lembro de ficar sentada no sofá, olhando para a parede por um tempão. Meu coração batia tão forte que eu escutava dentro da cabeça, porque de repente aquilo deixou de ser uma hipótese, virou realidade. E eu não hesitei. Disse sim para o médico, disse sim para os meus pais, disse sim para a Tessa. Eu lembro do momento em que contei para ela. Tessa começou a chorar no telefone, dizendo que eu estava salvando a vida dela, que jamais esqueceria aquilo, que eu era a heroína dela. Heroína, meu Deus, como essa palavra envelheceu mal. Nas semanas seguintes, tudo parecia normal. A gente começou o processo de preparação para o transplante. Exames de sangue, ultrassons, tomografias, reuniões com especialistas. Os médicos me explicaram os riscos com muito cuidado. Doar um rim não é pouca coisa. Complicações na cirurgia, questões de saúde a longo prazo, mudanças permanentes no estilo de vida. Mas eu aceitei, porque no fim das contas, aquilo significava que a Tessa teria a chance de voltar a viver normalmente. E, sinceramente, naquela fase, ela parecia grata, muito grata mesmo. Só que, em algum momento no meio do caminho, alguma coisa mudou. Começou pequeno, coisinhas. Tessa começou a agir como se fosse o centro de gravidade de toda e qualquer conversa da família. O que, para ser justa, até fazia algum sentido. Afinal, era ela quem estava doente. Então ninguém contrariava. Se ela reclamava, todo mundo consolava. Se ela pedia ajuda, todo mundo corria. Se ela descontava em aldeia, todo mundo fingia que não viu. Eu dizia para mim mesma que era estresse. Insuficiência renal não é exatamente uma experiência tranquila. Mas então aconteceu o grupo do WhatsApp. Nossa família estava organizando a comemoração de aniversário da nossa tia-avó, Margarida. Ela é aquele tipo de parente idosa que todo mundo ama. Doce, teimosa, sempre enfiando um docinho escondido na bolsa ou no bolso de alguém, como se estivesse comandando um esquema clandestino de açúcar. Então, naturalmente, a gente queria dar um presente bonito para ela.
Tessa criou o grupo para organizar tudo, o que, no começo, pareceu totalmente normal. Só que aí ela começou a administrar. Pelo menos essa é a melhor palavra que eu consigo usar. Ela distribuía tarefas. Dizia quem ia cuidar da decoração, quem ia levar comida, quem ia ver o salão do prédio ou reservar a churrasqueira. Até aí, tudo bem. Mas o tom dela foi mudando. Em vez de pedir, ela mandava. Em vez de sugerir, ela exigia. E a parte mais estranha, ela mesma não estava contribuindo com nada. Disse que por causa da doença estava sem energia para trabalhar direito e por isso não ia conseguir ajudar financeiramente com o presente. Só isso, isoladamente, seria totalmente compreensível. Mas aí veio a discussão sobre o presente. Alguém sugeriu algumas opções. Um relógio bonito, um porta-retrato grande com fotos da família, um fim de semana em uma pousada em Campos do Jordão. Então Tessa apareceu com a própria ideia e não como sugestão, como decreto. Ela disse que a gente tinha que comprar para a tia Margarida uma imagem antiga de porcelana que ela tinha encontrado num site de antiguidades. Aquilo custava um absurdo, muito acima do orçamento que todo mundo vinha comentando. Quando a aldeia apontou isso com cuidado, ela dobrou a aposta. Disse que era o único presente à altura. Disse que qualquer outra coisa seria vergonhosa. E de novo, ela não ia pagar nada. No começo, as pessoas tentaram argumentar com calma. Explicaram que provavelmente tia Margarida nem ia gostar daquele tipo de peça. Lembraram que a intenção do presente era demonstrar amor, não levar todo mundo à falência. Foi aí que Tessa explodiu. E eu não estou exagerando. Ela mandou o que parecia uma redação inteira no grupo, parágrafo atrás de parágrafo, falando sobre como a família era ingrata, como ninguém entendia a importância de fazer as coisas direito, como todo mundo tinha mau gosto. E então ela disse uma coisa que fez meu estômago embrulhar. Disse que se as pessoas realmente se importassem com a família, iam parar de discutir e simplesmente fazer o que ela estava mandando. O grupo ficou quieto por um minuto. Depois alguém tentou acalmar o clima, mas Tessa continuou e continuou. E continuou. Parecia que ela estava falando de cima para baixo com todo mundo, como se ela fosse a única adulta da sala e o resto de nós fosse um bando de crianças que precisavam ser colocadas no lugar. Meu celular não parava de vibrar enquanto eu olhava para a tela, sentindo alguma coisa dentro de mim se apertar cada vez mais. Porque quanto mais ela digitava, mais eu percebia uma coisa. Aquilo não era estresse. Aquilo não era medo. Aquilo era arrogância. Finalmente, eu explodi. Digitei uma mensagem. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei outra vez. Mas quando finalmente apertei enviar, as palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Eu disse que ela era a pessoa doente mais mal educada que eu já tinha conhecido na vida. Disse que ela precisava aprender a ser grata pelas pessoas que amavam ela. O grupo congelou. Todo mundo viu a mensagem. Então Tessa respondeu quase na mesma hora. E o tom da resposta fez meu sangue ferver. Ela escreveu: "Ah, é? E exatamente como você pretende me ensinar essa lição, Nikki?" Era sarcasmo puro, de voz, como se ela achasse que eu não tinha poder nenhum naquela situação, como se ela já tivesse vencido. E naquele instante, alguma coisa dentro de mim se rompeu de vez. Meus dedos se mexeram antes que meu cérebro pudesse impedir. Eu digitei uma frase, uma única frase que mudou tudo. Então procura outro rim, sua ingrata, e saí do grupo. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei largar o celular. Por uns 5 minutos, meu apartamento ficou completamente em silêncio. Então começaram as ligações. A primeira foi da minha mãe. Eu vi o celular vibrando em cima da mesa, o nome dela iluminando a tela, e fiquei só olhando, como se aquilo fosse uma bomba relógio.
Meu peito estava apertado, como se alguém tivesse passado um cinto em volta das minhas costelas e puxado um furo a mais. Eu já claro que sabia, porque no segundo em que enviei aquela mensagem no grupo, eu soube que não tinha mais volta. Quando o telefone parou de tocar, ele ficou quieto por uns 10 segundos antes de começar a vibrar de novo. Dessa vez era meu tio, o pai da Tessa. Também não atendi. Depois veio minha tia. Depois meu primo Marcos. Depois 3 mensagens seguidas de pessoas do grupo. Quando o celular finalmente parou, meu estômago parecia ter despencado de um penhasco. Uma parte de mim queria voltar correndo para o grupo e pedir desculpas na hora. Engolir o orgulho, dizer que eu não quis dizer aquilo, que eu estava nervosa. Mas outra parte de mim, a parte que vinha fervendo em silêncio há semanas, se recusou. Porque quanto mais eu repassava a conversa na cabeça, mais raiva eu sentia. Não só da Tessa, de todo mundo. Porque ninguém tinha dito uma única palavra para ela, enquanto ela tratava a família inteira como se fôssemos crianças incompetentes. Mas no momento em que eu reagi, de repente, eu era o problema. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era minha irmã mais velha, Keila. Eu hesitei e atendi. No segundo em que atendi, ela soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração. Havia tempo demais. Niti, o que aconteceu? A voz dela não estava irritada. Se fosse para definir, eu diria que ela parecia exausta. Passei a mão na testa. Você leu o grupo? Li. Ela respondeu devagar. E? Houve uma pausa longa. Quer dizer, você realmente pegou pesado. Eu ri, mas saiu um som vazio. Peguei pesado? Outra pausa. Não estou dizendo que ela não estava sendo difícil. Kila falou com cuidado. Mas trazer o rim para a conversa? Aquela palavra ficou suspensa entre nós. Rem. Eu me joguei para trás no sofá e olhei para o teto. Keila, eu disse baixinho. Ela estava falando com todo mundo como se a gente trabalhasse para ela. Eu sei. E ninguém falou nada. Eu sei. E ela está exigindo que a gente compre um presente caro que nem vai ajudar a pagar. Eu sei. A voz dela murchou um pouco. Mas ela está com medo, Nikki. As palavras me atingiram como um peso surdo. Porque essa parte eu entendia. Claro que ela estava com medo. Insuficiência renal não era uma coisa que dava para ignorar. Fechei os olhos e suspirei. Eu sei que ela está com medo, eu disse. Mas isso não dá passe livre para tratar todo mundo feito lixo. Keila não discutiu isso. Em vez disso, fez a pergunta que eu estava evitando. Então, você falou sério? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Se eu realmente estava desistindo do transplante. Fiquei sentada em silêncio por vários segundos. Porque quando eu disse aquilo no grupo, foi no calor da raiva. Pura adrenalina. Mas agora, o peso real daquilo estava começando a cair em cima de mim. Eu não sei, admiti. Keila suspirou. Bom, você precisa decidir logo, porque a Tessa não está bem. O que isso quer dizer? Ela está chorando muito. Eu não respondi. Ela acha que você odeia ela. Minha mandíbula travou. Eu não odeio ela, eu disse. Então talvez você devesse falar com ela. Olhei para a janela escura do outro lado da sala. Não. Keila pareceu surpresa. Você nem quer conversar? Hoje não. A verdade é que eu não estava pronta. Porque se eu falasse com Tessa ainda daquele jeito, tudo ia piorar. Encerramos a ligação alguns minutos depois. Mas o silêncio do meu apartamento não trouxe paz. Só deu espaço demais para a minha cabeça pensar. E, quando a adrenalina passou, a culpa começou a se infiltrar. Porque por mais rude que a Tessa tivesse sido,
Ela ainda estava doente. Ela ainda estava esperando um transplante. E tecnicamente, eu tinha acabado de ameaçar tirar dela a coisa que talvez salvasse a vida dela. Eu dormi muito mal naquela noite. Minha cabeça repetia o grupo do WhatsApp sem parar. As mensagens dela. Minha mensagem, aquela frase. Então procura outro rim. Quando amanheceu, a família inteira já estava sabendo. Eu soube porque meu celular estava cheio de mensagens novas. Algumas eram neutras. Talvez vocês duas só precisem esfriar a cabeça. Algumas eram críticas, de um jeito educado. Isso foi um pouco cruel. E algumas não tinham nada de suaves. Minha tia mandou uma mensagem dizendo: a Tessa está passando por um estresse inimaginável agora. Você devia ter mais compaixão. Mais compaixão. Essa frase me embrulhou o estômago, porque ninguém parecia se importar com o fato de que eu era a pessoa se preparando para abrir mão de um órgão. Eu era a pessoa que ia fazer a cirurgia. Eu era a pessoa que estava aceitando mudanças permanentes na própria saúde. E, de alguma forma, eu continuava sendo a vilã. Ao meio-dia, a pressão começou a crescer. Parênteses. Ligavam, mandavam mensagens, deixavam áudios e o tom era sempre o mesmo. Você devia pedir desculpas. Você não falou sério. Vocês são família. Você não pode punir alguém por estar doente. Essa última frase fez meu sangue ferver. Punir alguém? Era isso que eles achavam que eu estava fazendo? Lá pelas 3 da tarde, Kayla ligou de novo. Dessa vez eu atendi na mesma hora. Ela quer falar com você. Minha irmã disse. Tessa? É. Meu estômago apertou. E? Ela quer saber se você ainda pretende fazer a cirurgia. Ali estava a pergunta de verdade, não o pedido de desculpas, não a briga. Oh, Rem. O meu rim. Fui até a cozinha e me encostei na bancada, olhando para o piso. Por um bom tempo não falei nada. Kayla esperou. Finalmente eu falei. Sendo sincera, sim, eu não sei se ainda quero fazer isso. O silêncio do outro lado da linha ficou pesado. Não era raiva, era choque. Você está falando sério? Kayla perguntou baixinho. Estou pensando nisso. Ela soltou o ar devagar. Nikki, isso não é uma decisão pequena. Eu sei. Se você desistir, ela volta para a fila. Eu sei. Isso pode levar anos. Eu sei. Cada resposta saía amarga. Kayla abaixou a voz. Ela já falou para os médicos que você é a doadora. Eu sei. Outra pausa. Você realmente quer fazer isso com ela? Essa pergunta bateu em mim como um soco no peito. Porque ela carregava uma ideia. A ideia de que essa decisão era para machucar a Tessa, mas não era. Não exatamente. Era sobre outra coisa. Respeito. Gratidão. Decência básica. Passei as 2 mãos no rosto. Kayla, eu disse devagar. Sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? O quê? Em nenhum momento daquela discussão inteira no grupo, ela reconheceu o que eu estava prestes a fazer por ela. Kayla não respondeu. Ela não disse obrigada. Silêncio. Ela não disse que valorizava isso. Silêncio. Ela agiu como se o rim já fosse dela. Essa constatação estava-me corroendo desde a noite anterior. E falar aquilo em voz alta deixou tudo ainda mais pesado. Kayla finalmente respondeu. Acho que ela presumiu que isso já estava entendido. É, eu falei baixinho. Talvez para ela estivesse. Minha irmã não discutiu comigo depois disso. Antes de desligar, ela disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça durante dias. Eu vou te apoiar qualquer que seja a sua decisão, ela disse. Só se certifica de que você está escolhendo pelo motivo certo. Depois daquela ligação, eu fiz uma coisa drástica. Bloqueei a Tessa. E qualquer pessoa que tentasse falar comigo sobre o rim. Se alguém quisesse falar comigo sobre qualquer outra coisa, tudo bem. Mas
No momento em que a conversa virava chantagem emocional por causa da doação, eu cortava na hora. Essa decisão não me deixou popular. Nas semanas seguintes, a tensão na família piorou. As pessoas cochichavam sobre mim. Algumas pararam de falar comigo por completo. E Tessa? Ela tentou entrar em contato comigo pela Kyla várias vezes. Chorou. Imploro. Prometeu que pediria desculpas. Mas a essa altura, alguma coisa dentro de mim já tinha endurecido. Porque a verdade é que eu não queria um pedido de desculpas nascido do desespero. Eu queria um pedido de desculpas nascido de compreensão. Eu não estava convencida de que ela tinha entendido absolutamente nada. Então eu disse uma coisa para Kyla que até ela levou um susto ao ouvir. Eu não vou fazer a cirurgia. No momento em que aquelas palavras saíram da minha boca, eu senti uma coisa estranha se instalar no meu peito. Não era alívio. Também não era exatamente culpa. Era mais a realização silenciosa de que eu tinha atravessado uma linha da qual não dava mais para voltar. Kyla ficou alguns segundos sem dizer nada depois que eu falei que não faria a cirurgia. Eu praticamente conseguia ouvir o cérebro dela tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Você está falando sério? Ela murmurou por fim. Estou. Você realmente não vai levar isso adiante? Não. Ela suspirou devagar. E eu consegui imaginar perfeitamente o jeito como ela esfrega a ponte do nariz quando está estressada. Nikki, os médicos já estão organizando as coisas. Eu sei. Ela está contando com você. A forma como Kyla disse essa palavra, contando, fez meu estômago se contrair, mas em vez de recuar, eu senti a mandíbula endurecer. Esse é exatamente o problema. Kyla não respondeu. Ela está contando comigo como se fosse automático. Eu continuei, como se esse rim já fosse propriedade dela. Mas você disse sim no começo. E ela transformou esse sim numa garantia. Silêncio. Eu nunca disse que, em troca, ela podia tratar todo mundo como lixo. Kyla soltou o ar bem devagar. Eu entendo porque você está com raiva, ela disse com cuidado. Mas desistir de uma doação por causa de uma briga não é só uma briga. Minha voz saiu mais cortante do que eu queria. É sobre respeito. Outra pausa longa se estendeu entre nós. Por fim, ela perguntou: Você já falou com a coordenadora do transplante? Não. É melhor falar antes que os boatos comecem a correr. Ela não estava errada. Se eu não avisasse os médicos logo, tudo aquilo ia virar um caos ainda maior. Depois que desligamos, eu fiquei sentada olhando para o celular outra vez. O mesmo celular que tinha começado toda aquela confusão. Abri o contato da clínica de transplantes e deixei o dedo em cima do botão de ligar. Meu coração estava acelerado de um jeito absurdo, porque, mesmo já tendo dito à minha irmã qual era a minha decisão, fazer aquela ligação tornaria tudo real, definitivo. Eu expirei fundo e liguei. A coordenadora atendeu no segundo toque. A voz dela era calma e profissional. O tipo de voz que faz você sentir que tudo no mundo pode ser colocado em ordem dentro de uma pasta. Depois de confirmar a minha identidade, ela perguntou como eu estava. Eu engoli em seco. Eu preciso sair do processo de doação. As palavras pareceram pesadas dentro da minha boca, mas uma vez ditas, não havia mais como voltar atrás. Ela não pareceu surpresa. Na verdade, o tom dela quase não mudou. Posso perguntar se essa decisão está relacionada a questões médicas ou pessoais? Pessoais? Entendido. Ela explicou que doadores têm o direito de desistir a qualquer momento, sem necessidade de justificativa. Eles apenas registrariam que o processo de doação foi interrompido. Só isso. Sem julgamento, sem pressão. Só uma atualização clínica num prontuário. Quando a ligação terminou, eu fiquei olhando para a tela apagada por um longo tempo.
porque pela primeira vez desde a briga, tudo pareceu quieto, como se a tempestade finalmente tivesse passado. Mas aquela paz não durou muito. 2 dias depois, minha tia me ligou e dessa vez eu atendi. No segundo em que eu disse alô, deu para perceber que ela tinha chorado. Nikki, é verdade? Meu peito apertou. O quê? É que você avisou o hospital que não vai doar. Então a notícia já tinha se espalhado. É, eu respondi. Houve uma inspiração seca do outro lado da linha. Como você pôde fazer isso? A voz dela falhou. Você tem noção do que fez? Meus dedos apertaram o celular. Eu não fiz nada contra ela. Você tirou dela a chance de viver. Isso não é verdade. É sim. A voz dela subiu. Ela contou para todo mundo que você tinha prometido. Eu prometi. Eu disse baixinho. E depois ela me mostrou exatamente o que essa promessa significava para ela. Minha tia pareceu confusa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela me tratou como se eu tivesse o meu rim a ela. Isso é ridículo. Não, eu disse calmamente. Ridículo é agir como se o corpo de outra pessoa fosse seu. Ela começou a chorar de novo. Você está punindo ela por estar doente. Eu não estou punindo ela. Então, o que você está fazendo? A resposta saiu antes que eu pudesse suavizar. Estou me protegendo. Silêncio. Um silêncio pesado. Por fim, ela disse uma coisa que acho que pretendia soar como acusação, mas saiu mais como incredulidade. Ela chorou por horas depois daquela briga. Meu peito apertou outra vez, mas eu não respondi. Ela implorou para sua irmã falar com você. Continuei em silêncio. Ela está apavorada, achando que vai morrer. Essa pegou mais forte. Por um momento, fechei os olhos, porque a verdade era esta. Eu me importava, apesar de tudo, apesar da briga, apesar da atitude dela, apesar da forma como tinha tratado a família inteira como se fossem empregados. Eu não queria que ela morresse. Mas se importar com alguém não significa entregar a própria autonomia. Por fim, minha tia falou de novo, agora com a voz mais baixa. Você poderia salvar a vida dela. Eu respirei fundo e ela poderia ter me tratado como um ser humano. A ligação terminou pouco depois disso. E, nas semanas seguintes, a tensão na família chegou a um nível que eu nunca tinha vivido antes. Os almoços de domingo ficaram estranhos. Alguns parentes se recusavam a falar comigo. Outros tentavam se manter neutros. Kayla continuou sendo a única pessoa que apoiava abertamente o meu direito de escolher. E Tessa, ela sumiu. Sem mais mensagens em grupo, sem novas tentativas indiretas de falar comigo. No começo, eu achei que fosse porque eu a tinha bloqueado. Mas então Kayla me contou uma coisa que me pegou de surpresa. Ela quase não está falando com ninguém. Minha irmã disse numa das nossas ligações semanais. Como assim? Ela está com vergonha. Aquilo me pegou desprevenida. Vergonha? É. Kayla hesitou antes de continuar. Ela releu o grupo inteiro e aparentemente percebeu como aquilo ficou feio. Eu não soube o que dizer. Os médicos disseram que ela precisava começar a procurar outro doador imediatamente. Kayla acrescentou. Meu estômago embrulhou. Ela encontrou alguém? Ainda não. As semanas passaram. Depois, os meses. O drama familiar foi esfriando aos poucos. Mas a tensão nunca desapareceu de verdade. De vez em quando, eu recebia atualizações pela Kayla. Tessa ainda estava na diálise, ainda procurando um doador, ainda lutando. E toda vez que eu ouvia essas atualizações, uma voz pequena, lá no fundo da minha cabeça, sussurrava a mesma pergunta. Será que eu tomei a decisão errada? Mas então eu lembrava do grupo, da arrogância, da falta completa de gratidão. E a dúvida perdia força. Cerca de 4 meses depois de tudo aquilo, Kayla me ligou de novo. Dessa vez, a voz dela parecia mais leve. Nikki, ela disse. Oi? A Tessa encontrou um doador. Meu corpo inteiro relaxou na mesma hora. Sério? Sério. Um colega de trabalho dela era compatível. Eu me joguei para trás no sofá
e soltei um ar que nem sabia que estava aprendendo. Isso é bom, muito bom. A cirurgia vai ser no mês que vem. Pela primeira vez desde que toda essa história começou, eu senti algo próximo de alívio verdadeiro. Não porque eu tivesse sido provada certa, mas porque o pior desfecho possível tinha sido evitado. Tessa não ia morrer. A vida estava andando para frente. Mas mesmo depois que o transplante deu certo, mesmo depois que a tensão na família foi diminuindo aos poucos, uma pergunta continuou voltando. De novo e de novo. Nos encontros de família, nas conversas baixas pelos cantos, até nos meus próprios pensamentos tarde da noite. Eu estava errada por ter dito não? Sinceramente, eu ainda não sei. Ainda estou tentando digerir tudo isso. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Teria seguido com a cirurgia mesmo assim? Ou teria colocado o mesmo limite? Me conta nos comentários. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, momentos reais em que a vida força a gente a tomar decisões impossíveis, se inscreve no canal.